Festas de final de ano. Bom, para alguns é algo muito celebrado, esperado, ansiosamente, mas incrivelmente para muitas pessoas não. E para você, como é? Antes de eu ser psicóloga, eu ouvi algumas pessoas falando que não gostava de final de ano, de reunir com a família, das festas. Eu achava tão estranho, mas porque eu vinha de uma memória afetiva boa a respeito de final de ano. Para mim, Inês, lá na minha infância e adolescência, final de ano era o momento de ir para minha cidade natal e a gente se reunir com os meus avós, tios, primos, e era sempre uma festividade tão gostosa, saudável. Bom, pelo menos era a minha percepção ali de criança, né? Então, quando eu ouvia algumas pessoas dizendo que odiava Natal, detestava final de ano, eu ficava assim pensando, nossa, mas por que será? Hoje eu compreendo. E é impressionante o quanto a incidência é alta. Algumas vezes porque para algumas pessoas tem a dor da solidão, né? Para algumas pessoas já não tem mais aquilo do se reunir. Talvez alguns familiares já faleceram ou estão distantes, né? E por algum contexto de vida, final de ano para aquela pessoa representa o estar mais só e ela tem dificuldades com isso. Outras vezes, eu percebo que, principalmente para pessoas que tiveram a questão do narcisismo da família de origem, muitos fogem para longe, sabe? Tipo, mudam para outra cidade, mudam para outro país, vão para bem longe. E aí, principalmente para quem mudou só para outra cidade, hora que dá final de ano, ainda fica aquela obrigação. Tenho que ir para minha cidade de origem, passar Natal e Ano Novo com a família. Aí eu percebo que para essas pessoas é o terror, porque elas vivenciam uma estrutura de codependência e uma vulnerabilidade diante de movimentos narcísicos, né, que por vezes a família ainda coloca para essa pessoa. E aí o dizer não, o fazer diferente, o bancar a culpa de, nossa, o que é minha mãe vai ficar chateada comigo, meu pai. Então aí tem algo que o bancar é diferente, é difícil. Agora, eu percebo outras pessoas que também têm bastante dificuldade com festividades de Ano Novo e Natal. E para esse outro grupo de pessoas, é porque é um período de mudança de rotina. E por algum motivo, essas pessoas têm uma rigidez cognitiva. É importante manter a rotina. Por um lado, ok, não tem nenhum grande problema em manter a rotina, mesmo em final de ano, festividades, tá? Mas, por outro lado, às vezes é bom. Às vezes, na família da pessoa, a reunião, ela é agradável, ela é saudável, e se ela for, inclusive, ela vai gostar, mas ela tem a dificuldade no quebrar aquela rotina de todo o ano. Mas enfim, independente da dificuldade que porventura você tenha ou alguém ao seu redor você percebe que tem,
Eu diria que, acima de tudo, é muito importante a gente ser coerente com a gente mesmo, né? E vou chover no molhado de novo, porque quem me acompanha sabe que esse é o meu discurso, é o santo remédio para tudo. Se tem sofrimento, significa que tem aí uma criança interior sua lidando com isso sozinha. Coloque a sua parte adulta para cuidar dessa criança. Vou contar uma história minha, tá? Natal para mim, final de ano, como eu disse, sempre representou uma memória afetiva boa, gostosa, uma delícia, muito ansiosamente esperado. Mas nos últimos anos, o meu Natal e o meu Ano Novo tem ficado assim, meio ralo de pessoas. E eu já não me reúno mais lá na minha cidade de origem. O ano passado, por exemplo, a minha mãe viajou, o meu pai viajou para outro lado, eles são separados, cada irmão foi para um lado também. E principalmente, que geralmente eu passo com a minha mãe nos últimos anos. Mas o fato da minha mãe, o ano passado, ir viajar, a minha criança ficou um pouco triste com isso, eu tive que cuidar dela. Então, um pouquinho antes do Natal, algumas semanas antes, eu detectei essa tristezinha, né? Nossa, sem a mamãe vai ficar chué, vai ficar triste. Então eu pus o meu adulto para cuidar dessa criança, principalmente falando para ela, olha, eu vou cuidar e eu tô aqui, vou cuidar de você, vou cuidar do Natal, do Ano Novo e vai ser bom. Então, acima de tudo, é esse vínculo em que a hora que o meu adulto cuida da minha criança, a minha criança tranquiliza, ela fica bem. E aí, independente de como vai ser ou deixar de ser a festividade em si, o Natal, o Ano Novo em si, o que importa é o antes, é a gente não sofrer no antes. E se no Natal a gente vai ficar em casa, talvez só ali uma janta um pouco melhor, ou não, então, por que tem que ser ruim isso? Então, perceba que o antes, ele geralmente faz mais estrago do que a festividade em si. Agora, ali naquela possibilidade de na família de origem ter narcisismo, aí é diferente. Aí eu te diria que tem que ser o santo remédio para narcisismo. Limite. Dá para ir, mas se preparar, se blindar para colocar o limite, mesmo de preferência, o limite mental. Eu até brinco, né? Jedi. O limite mental. Imaginando que você tá blindada. E aquela tia inconveniente que todo ano vai lá e enfia o dedo na ferida. Esse ano você vai preparada, você vai estar blindada. A sua mãe, que tem o dom de te desqualificar e você se sente pedidinha, mal pra caramba. Esse ano você vai preparada, blindada. Nada que ela faça vai te atingir. Se é a questão, se a dificuldade é a questão da mudança da rotina, respeite o seu limite. Não vá, se for o caso. Se a rotina ela é protetiva, ela te traz segurança, conforto, talvez ir vai ser abuso, autoabuso. Mas talvez, se for possível, negocie aí com a sua criança que precisa tanto da rotina. Talvez converse com ela e diga assim, nós vamos lá, mas a gente vai só um pouquinho, tá? E se você quiser, a gente volta rápido para casa.
Mas talvez você vai e ela vai gostar, vai se divertir e vai querer até ficar mais tempo. Agora, independente de tudo isso, da dificuldade que você tenha, o importante é você se lembrar que você pode e deve se cuidar. Ok? Bom, era uma mensagem que eu queria deixar aqui para você. Espero ter contribuído e espero que você fique bem, tá bom? Grande beijo no seu coração.